de vocês conosco, mas hoje eu queria pensar um pouco sobre um tema que é um tema muito conhecido de todos nós. Pastor Roberto Marqueto, um homem segundo o coração de Deus. Trago um abraço do pastor Gilson Breder. Hoje de manhã cedo falei com o Gilson, ele disse: Ilquias, você foi o primeiro a me parabenizar. Hoje é aniversário do Gilson. Aí quando eu disse que estaria com você, disse: leva um abraço para o Roberto. Uma alegria muito grande estar com você, Roberto, irmã Gedaia, Reinaldo, Cláudia. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Trago um abraço dos batistas paranaenses e da Igreja Batista em Lindóia, Curitiba, a todos os irmãos e ao pastor nesta noite. O texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Vamos ficar em pé mais uma vez? Os irmãos estão sentados há muito tempo e é bom ficar em pé para a gente facilitar a circulação. Um texto muito conhecido de todos nós. O texto diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vamos ler todos juntos ali? E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Pai querido, em nome de Jesus, recebe nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração nesta noite. Obrigado, ó Deus, por esta festa tão bonita. Obrigado porque hoje nós festejamos, celebramos e agradecemos ao Senhor a vida do pastor Roberto, sua esposa Gedaia, sua família. Obrigado, ó Deus, pelos 40 anos de ministério que o Senhor tem usado o teu filho como instrumento em tuas mãos. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão continue sobre ele, sobre sua família, sobre esta igreja linda e sobre o seu ministério. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu queria pensar um pouco sobre o que a hermenêutica bíblica nos fala sobre esse texto. Primeiro, o contexto imediato do texto. O contexto imediato do texto é: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Mas o contexto próximo do texto é um contexto em que a idolatria, a prostituição, dos versículos de 1 a 5, o profeta expressa a idolatria onde outras coisas ocupam o lugar de Deus. E me parece que tem alguma coisa a ver com o nosso tempo, porque muitos de nós deixamos Deus em segundo lugar, no lugar que não é o dele. E isto está denunciado nos versículos de 1 a 5. Nos versículos de 6 a 10, a infidelidade de Israel e de Judá é demonstrado aqui. E quando se fala em infidelidade, nós podemos pensar que Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele, e muitas vezes nós não somos. Lembro de um hino do cantor, não sei se é do cantor cristão: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel a nós, ainda que não pensamos assim. A cena do pastor Roberto, quando ele põe a mão na cabeça, eu daria tudo para decifrar o que se passou na sua mente naquele momento. Vamos ter um tempo para você me dizer: o que passou na minha mente? Eu penso que passou assim: como Deus é fiel. O maior presente que ele não esperava receber foi a presença do Paulo César em uma data como essa. E eu filmei, viu? Filmei. Porque Deus é fiel, e é isso
que Deus esperava do seu povo. Deus esperava do seu povo fidelidade. Dos versículos de 11 a 14, há um convite ao arrependimento. Deus espera que todos nós nos arrependamos e façamos o caminho de volta. O Paulo César deu ali o testemunho quando Deus o tirou e o trouxe para os caminhos do Senhor. Dos versículos 15 a 21, há uma promessa de restauração. Deus quer restaurar a nação de Israel, e por que não dizer que Deus quer restaurar nossas vidas? Deus quer restaurar nossa família. Deus quer restaurar nossa saúde. Dos versículos 22 a 25, de novo o engano da idolatria se manifesta. E aí nós precisamos de discernimento com aquilo que parece ser evangelho e não é. Me parece que é o tempo que nós vivemos. Se ligarmos a TV, o rádio, acessarmos a internet, nós vamos ver agora um tráfego enorme de informações, cultos, pregações, algumas parecendo evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho. Esse é o contexto próximo do texto em que Deus diz que dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Agora, há um contexto geral. O profeta exorta o povo a render-se ao Senhor. O profeta exorta o povo, a nação de Israel, a fazer a vontade de Deus. Para quê? Para desfrutar do consolo prometido por Deus ao seu povo. Depois da repreensão, o convite ao arrependimento. Embora o Senhor esteja muito triste com a atitude do seu povo, Ele os convida ao arrependimento. Arrependei-vos. Muitas vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, às vezes nós fazemos o que não devíamos fazer, e às vezes Deus nos exorta, e quando Ele chama a nossa atenção, Ele espera que haja da nossa parte arrependimento. Ele os convida a fazer o caminho de volta. Obrigado. Para alguns não se trata de nós. Para alguns esse texto tem a ver com a nação de Israel bem distante de nós. Mas no fundo, a palavra de Deus que é inerrante, a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela fala ao nosso coração no século 21. No primeiro momento pode até não se tratar de mim, de você, mas sim da coletividade do projeto de Deus para Israel, e por que não dizer do projeto de Deus para o seu povo no século 21, no estado do Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina. Eu olho para esse texto e percebo que se trata sim de mim e de você. Interessante observar que há um contexto em que o povo de Deus precisa voltar a acreditar nos pastores, nos obreiros. Os pastores de Israel tinham conduzido o povo ao erro. Os pastores da nação de Israel tinham conduzido o povo a errar o alvo, a cometer equívocos. No capítulo 50, versículo 6 diz: o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Esse é o contexto geral. Pastores que orientavam mal ao seu rebanho.
Nós estamos hoje celebrando 40 anos de ministério. Estamos celebrando 31 anos do ministério do pastor Marqueto nesta igreja. E quando vejo o carinho da igreja para com a vida dele, eu percebo que ele é um pastor diferente dos pastores de Israel, que conduziram o rebanho ao erro, como diz esse texto. Os pastores não cumpriram suas responsabilidades, pelo contrário, levavam o povo a errar. E quando eu falei que nós temos ouvido e visto algumas pregações que parecem evangelho, mas não é, eu começo a entender que Deus espera que nós celebremos e festejemos, sim, 40 anos de ministério de um obreiro segundo o coração de Deus. Pastor Roberto, um homem segundo o coração de Deus. Aqui, este versículo é uma profecia. É Deus. E ao olhar para a história, nós vamos perceber que poucos pastores, segundo o coração de Deus, foram apresentados à nação de Israel. Apenas 2 pastores, depois desse momento, se apresentam como pastores segundo o coração de Deus, são Esdras e Neemias. Depois disso, o próprio Jeremias, pastor segundo o coração de Deus. Não consigo identificar outro pastor segundo o coração de Deus, onde esta profecia se cumpriu na nação de Israel. Depois disso, o povo enveredou ao erro, continuou errando. E ao continuar errando, nós vamos perceber que Jesus se apresenta. Jesus se apresenta como sendo um pastor segundo o coração de Deus. Jesus é o pastor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou de acordo com a melhor tradução, de nada sentirei falta. Quantos de vocês podem lembrar de momentos em que vocês disseram: pastor Roberto é o meu pastor, de nada sentirei falta? Porque há um coração segundo o coração de Deus. Eu saio de Curitiba ontem, vou para Campo Grande, passar um tempo com a minha netinha, a coisa mais linda do mundo. E nesse momento a minha vice-presidente, que estava com a sua mãe hospitalizada há 30 dias, manda uma mensagem para mim, dizendo: pastor, minha mãe voltou para a casa do pai. E a minha vice-presidente, não é só porque é vice-presidente, ela está comigo já há 24 anos nesta igreja. A vontade que eu tive era de cancelar a minha agenda e voltar para lá. Porque eu estava em Campo Grande, viria para cá hoje e amanhã. Segunda-feira vou dirigir um congresso em Foz do Iguaçu. Só volto em Curitiba sexta-feira. A mesma hora que vi a mensagem, liguei para ela. E conversei com ela e ela disse: pastor, fique tranquilo. Eu sei que o Senhor está em oração por mim. E isso para mim é suficiente. Mas isso não foi suficiente para mim. Saí agora de Campo Grande, 1h30 da tarde, e vim colocando os louvores no carro, que eu gosto demais. E teve uma hora que, ouvindo uma música daquela, lembrei daquela irmã, orei por ela, chorei por ela, mandei aquele louvor para ela e disse: estou orando e chorando por você nesse momento. E ela disse: eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu estou vivendo, pastor Marqueto.
Mas eu imagino quantas vidas aqui nesses 31 anos puderam descansar sabendo que o nosso pastor está conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, nós estamos celebrando os 40 anos do pastor Marqueto, mas eu queria contar para vocês uma história muito interessante que aconteceu na cidade de São Paulo. Diz que morreu um grande pastor em São Paulo, uma referência. E um colega meu foi para esse sepultamento. Naquele culto, naquela festividade, o corpo estava aqui. O pregador disse: está aqui diante de nós o cachorro do pastor. Aí todo mundo ficou calado, o templo lotado. Todo pastor em Israel tem um cachorro. O cachorro é aquele que vai atrás das ovelhas, que sai latindo, reunindo as ovelhas. Quando uma ovelha vai para um lado, o cachorro vai lá e traz de volta para o rebanho. Eu quero dizer que o pastor do Salmo 23 é Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós, pastores, nós somos aqueles que saem correndo, reunindo o rebanho do Senhor. Logo, nós somos o cachorro do pastor. Será que eu vou apanhar? Será que eu vou apanhar se eu disser que nós estamos hoje celebrando 40 anos de ministério do cachorro do pastor? Cachorrão, está dizendo aqui. Jesus se apresenta como sendo o pastor segundo o coração de Deus. O pastor que zela pelas suas ovelhas. Mas depois há uma evolução bíblica, em que o texto bíblico vai dizer que os filhos de Abraão são os que são circuncidados no coração. Logo nós vamos entender o que Pedro diz, que nós somos o novo Israel de Deus. Se somos o novo Israel de Deus, a promessa de Deus que Deus nos daria, pastores segundo o seu coração, são pastores para o novo Israel de Deus. Em Efésios 4:8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens, e ele mesmo os concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Deus nos deu pastores segundo o seu coração. Logo eu quero me corrigir, dizendo que o pastor Marqueto não é o cachorro do pastor, mas é o pastor segundo o coração de Deus, que Deus vos deu. Irmãos, nós estamos diante da profecia, do cumprimento da profecia. Pastor Marqueto, um homem segundo o coração de Deus. Essa profecia se cumpre na vida de vocês. Esta profecia se cumpre na vida da igreja. Esta profecia se cumpre na vida do pastor. Todos nós, pastores, queremos corresponder ao ideal de Deus. Eu gostaria de ser o melhor pastor do mundo. E não só eu não, hein? Você também. Vocês também. Quando Deus nos chamou para o ministério e nós dissemos sim para Jesus, nós queríamos ser usados por Deus de uma maneira extraordinária. Pastor Marqueto gostaria de ser o melhor pastor do mundo. E talvez para vocês ele seja assim, o melhor pastor do mundo, porque é um pastor segundo o coração de Deus. Agora, eu queria destacar 3 coisas que essa reflexão me faz pensar.
que o pastor, segundo o coração de Deus, ele é obediente a Deus. Ele não segue o seu próprio coração. Ao olhar ao currículo do pastor Marqueto, eu não sabia que ele tinha pintado mais de 6.000 telas. Gente, esse homem poderia ser um dos maiores artistas das artes plásticas. Se a gente separar 10% disso e colocar em uma exposição, ele talvez fosse um homem chamado para ser um artista plástico. Com essa voz imponente, talvez, ele poderia ser o colega, né? O colega do Paulo César. Talvez quando o Jairinho foi para a glória, ele disse assim: olha, eis-me aqui, eu vou ser o seu parceiro. Por que ele não foi ser um artista plástico? E por que ele não foi ser um cantor? Porque ele recebeu um chamado e uma vocação. O pastor, segundo o coração de Deus, obedece a Deus, não ao desígnio do seu coração. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração. Interessante que há um momento em que a palavra de Deus entra no coração de um pastor e o arrebata. Quem está escrevendo esse texto é Jeremias. Jeremias sabia exatamente o que é ser chamado por Deus. Capítulo 1, versículo 4 diz: e aconteceu a minha palavra do Senhor dizendo. Houve um envolvimento, um acontecimento da palavra do Senhor em seu coração. Eu acredito que o pastor Marqueto ouviu a palavra de Deus dizendo: eu quero usar a sua vida. Por isso ele não é um artista plástico e nem um cantor. Não estou desmerecendo as funções, pelo contrário. Mas estou dizendo que quando Deus chama para pastor, e o pastor é segundo o coração de Deus, ele obedece à voz de Deus. Ele tem convicção do seu chamado. Jeremias sabia o que era isso. Ele diz no versículo 5: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias tinha essa consciência de que havia um chamado. Ele tinha um foco bem delineado. Versículo 7, o Senhor respondeu a Jeremias dizendo: não diga que és o menino, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Pastor Roberto tem falado aqui nesse ambiente, tem falado para vocês nos últimos 31 anos. Será que ele tem falado o que ele quer falar? Ou ele tem falado o que Deus tem mandado falar? Você já ouviu uma palavra do pastor Roberto que puxou a sua orelha? Quem aqui já foi advertido severamente pela palavra de Deus, quando este homem subiu neste púlpito e trouxe de Deus uma palavra ao seu coração? Eu me lembro que uma vez chegou ao meu conhecimento a história de um colega pastor que tinha pisado na bola no ministério dele, lá não sei aonde. E naquele momento eu jamais imaginaria que aquele pastor viesse participar de um culto onde eu estava pregando. Irmãos, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Meus esboços, eles são todos escritos, porque eu não consigo lembrar de nada. E de repente eu estou aqui, entra aquele homem acusado de pedofilia. E quando eu vi o homem entrar, e eu sabia sobre o que eu ia pregar, eu disse: eu vou mudar o sermão. Porque ele vai pensar que eu preparei o sermão para carapuça.
E eu nunca tinha pregado sobre pecados sexuais com tanta explicitude como naquele esboço daquele dia. E bem naquele dia entra o camarada com a esposa e com os filhos. E eu olhei para ele e fiquei assim: Deus, me dá um sermão, porque esse aqui eu não posso pregar hoje. E eu não conseguia nenhuma ideia, nenhuma impressão. E eu não tive outra alternativa a não ser pregar aquele sermão extremamente duro. Extremamente duro. Para alguém que tinha sido acusado nesta área, ele poderia pensar: e o que está pregando para mim? E eu, cheio de constrangimento, comecei a ler o texto, comecei a introduzir o texto, e fui falando, fui citando, e aí eu esqueci que o rapaz estava aqui, e continuei trazendo a palavra do Senhor. Terminou aquele culto, fiz aquele apelo. Se Deus hoje falou ao seu coração, se coloque em pé onde você estiver, a gente vai orar junto. E aquele colega se colocou em pé, e outros também se colocaram em pé, e a gente fechou o culto. Fui para a porta, e ele saiu. Quando ele saiu, eu falei: colega, eu quero que você me desculpe, eu não sabia que você vinha aqui hoje. Ele disse: pastor Ilquias, fique em paz, Deus tratou o meu coração nessa noite, nesse lugar. Quando você recebe uma palavra dura do pastor Marqueto, você pode pensar que é uma palavra dura do pastor, mas é a palavra de Deus vindo ao seu coração, porque ele é um homem obediente a Deus. Diga o que eu te mandar. E é assim que o pastor Marqueto tem desenvolvido o seu ministério nesse lugar. Você poderá pensar: mas a gente veio para um culto. Eu sei que é um culto diferente. É um culto misturado. É um culto a Deus, de louvor a Deus, mas também é um culto de homenagem ao nosso pastor. Esse homem que poderia estar pastoreando as maiores igrejas do Brasil, porque ele tem currículo para isso. Mas Deus pediu que ele pastoreasse esta igreja. Você reconhece que o pastor Marqueto é um homem segundo o coração de Deus, por isso ele é obediente à palavra de Deus, amém? Ao reconhecer isso, eu pergunto: você tem orado por esse homem? Você tem orado pela família desse homem? Pela esposa, pelo filho, pelas netinhas, pelos desafios? Eu sempre brinco lá na igreja: eu não gosto de chamar ninguém para orar em público se não ora por mim ou pelos pastores da igreja. Se eu chamar, Paulo, você para lá na igreja, e você orar e não pedir pelo pastor Ilquias e pelos pastores dessa igreja, você não vai fazer nunca mais nem oração silenciosa. Não deixo mesmo não. Só quando eu esquecer, aí eu chamo de novo. Toda a igreja devia orar pelo seu pastor. Aqui não tem quem não goste do pastor Roberto. Lá na Lindóia tem quem não gosta do pastor Ilquias. E eu digo para eles: se você não gosta de mim, ore por mim. Peça a Deus para mudar aquilo que você não gosta em mim. E se você não gosta de tudo em mim, peça para Deus me mandar embora daqui. Mas não deixe de orar por mim. Agora, se você gosta de mim, ore também por mim. Isso é muito sério, viu, Roberto? Muito sério. Eu gosto quando as pessoas oram pelo pastor Ilquias, pela Fatinha, pelo Mateus, pela Laurinha. Ah, como meu coração se enche de entusiasmo e de alegria,
porque um homem segundo o coração de Deus o será quando a sua igreja orar por ele. Segunda coisa que eu quero destacar é que um pastor segundo o coração de Deus, ele é capacitado por Deus. O texto deixa bem claro: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará com conhecimento, discernimento, inteligência. A capacidade de um pastor não está na sua oratória. A capacidade de um pastor não está no seu conhecimento, ainda que seja o conhecimento bíblico. A capacidade de um pastor está onde Deus o capacita, buscando a presença de Deus. Nós vamos receber de Deus a direção e a capacitação. Interessante que, referindo-se aos pastores, no capítulo 10 de Jeremias, versículo 21, há uma advertência. Deus diz assim: porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperarão, e todos os seus gados se espalharão. Você sabe o que é um pastor embrutecido? Pastor embrutecido é um pastor que tem um coração duro, é um pastor que não tem graça. Eu me lembro que a última vez que eu vim aqui, eu preguei um sermão e fiz uma fala muito dura, muito dura. E depois daquela fala, na segunda-feira, estou voltando para Curitiba, o pastor Roberto disse assim: Uquias, você lembra que você falou isso, isso e isso? Eu só não vou dizer o que é isso, isso e isso, porque você pode lembrar do que eu estou falando. Se Uquias, aconteceu o que você falou, vamos orar. E ele ficou me informando o quadro, dia após dia, manifestando carinho, acolhimento, acompanhamento, até o desfecho final daquele momento. Um pastor embrutecido é um pastor que nem se importa com a vida das ovelhas. Talvez aquela ovelha nem soube que você se importou tanto. Aquela ovelha talvez não tenha nem tomado conhecimento de que o pastor a acompanhou, cuidou, tratou. E talvez você que nos ouça hoje não sabe como o pastor Roberto tem se colocado na brecha por vocês. Rolou no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, um videozinho de um pastor. Alguém viu esse videozinho de um pastor? Então, põe nos grupos da igreja. Como é a cabeça de um pastor, a cabeça acelerada de um pastor. E quem mandou para mim foi o Silvado. O Silvado mandou para mim: olha o que esse vídeo aqui. Eu falei: cara, eu sou mais acelerado do que esse pastor. O pastor não consegue tomar uma Coca-Cola, que ele começa a orar por 3, 4 irmãos. E aí ele diz: eu tenho que pagar uma conta, lembra de mais irmãos lá, e começa a orar por aqueles. É assim que nós pastores fazemos. Pastores segundo o coração de Deus, que não nos embrutecemos. Esse pastor aqui, ele se embruteceu, perdeu a sensibilidade, perdeu o discernimento, não buscava mais ao Senhor, deixou de estudar a palavra de Deus. Nós estamos hoje celebrando a vida de um pastor que é capacitado por Deus. E você deve valorizar, como vocês têm feito. Trazer o Paulo César hoje aqui foi uma coisa extraordinária. A minha igreja nunca fez isso. Nunca levou o Paulo César lá. E se eu quiser que ele vá lá, eu vou ter que convidar. Imagine,
É uma igreja que reconhece que Deus tem capacitado o seu pastor. Mas Deus o capacita porque Deus te ama. Você é a ovelha do Supremo Pastor. E Ele faz o pastor Roberto correr para lá e para cá, para trazer você para cá. Deus tem capacitado este homem, é preciso reconhecer isso. Terceiro e último lugar, pastor segundo o coração de Deus, prega a palavra de Deus com fidelidade. Fidelidade, versículo 7 do capítulo 1, mas o Senhor respondeu: não diga que és um menino, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Os pastores de Israel pregavam o que o povo queria ouvir. E é tão comum hoje, você liga a televisão, tem uma palavra de incentivo, tem um evangelho da prosperidade, tem uma coisa que é gostosa de ouvir. Veja o versículo 6, capítulo 6, versículo 14. Curavam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, 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 quando não há paz. Parece que é o momento que a gente vive, onde o evangelho não tem sido anunciado, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, onde o pecado não tem sido denunciado, onde a vida tem sido levada para o prazer pessoal, individual. Às vezes precisamos de uma palavra de advertência. Eu me lembro de Davi. Davi tinha cometido um adultério, tinha colocado o marido de Betsaba na linha de frente da guerra, o homem mais poderoso de Israel. De repente o homem de Deus, profeta do Senhor, denuncia o pecado de Davi e diz: o que o Senhor faria se uma pessoa que possuísse apenas uma ovelha fosse morta por um que possui 100 ovelhas, para poder tirar a ovelha dele? Davi enche-se de fúria e diz: traga esse homem aqui que vou tirar a vida dele. E o homem segundo o coração de Deus: este homem és tu, ó rei. Pecado denunciado. Eu fico imaginando, nesses 31 anos aqui de ministério, quantas pessoas tiveram seus pecados denunciados pela instrumentalidade de um homem segundo o coração de Deus. Na minha igreja tinha uma menina muito especial, uma menina muito querida. Ela veio do Rio de Janeiro estudar seminário lá em Curitiba, e ela adoeceu. A situação dela ficou muito complicada, e ela precisou voltar para o Rio de Janeiro. E ela marcou um gabinete e veio conversar comigo e disse: pastor, eu vim aqui dizer uma coisa para o senhor. Falei: pois não, querida. Disse: pastor, eu quero fazer um pedido para o senhor. Falei: diga. Eu estou indo para o Rio, mas quero pedir uma coisa para o senhor: nunca mude. Falei: como assim? Ela disse: o senhor, já tive vários pastores, mas o senhor foi o único pastor que pegou pesado comigo em áreas da minha vida que eu precisava mudar. Nunca mude, pastor. E ela foi para o Rio de Janeiro e eu peguei aquela palavra, guardei comigo. E um dia eu estou aqui dirigindo a igreja, acontece que um camarada que era superintendente da escola bíblica dominical, no passado tinha essa função, superintendente da escola bíblica dominical. E esse camarada, eu descobri que era o maior mentiroso que a igreja tinha.
Quando eu soube que o cara era o maior mentiroso que a igreja tinha, chamei ele no gabinete e falei: o que é que você acha de uma pessoa em pecado estar lá na frente, no púlpito? Ah, pastor, isso não pode. Eu falei: não pode, né? Você mentiu assim, assim, assado? É, pastor, menti. Você mentiu esse tempo todo sobre isso, isso, isso? É, pastor, menti. Eu falei: eu quero que você saiba que você vai ser disciplinado. A partir de hoje você não sobe nunca mais até eu dar a segunda ordem, porque Deus não gosta de mentiroso. Você está entendendo, querido? Não, pastor, estou entendendo. E outra coisa, quero ver você nos cultos, viu? Todo domingo eu quero saber onde você está. E o camarada veio 3 meses nos cultos. Depois de um tempo ele foi para uma outra cidade. Esse culto é transmitido? Não, né? É? Mas não tem problema não, porque eu estou chegando em outra cidade, lá em Maringá, de repente eu vejo alguém gritando: pastor Ilquias! Aí eu falei: vem cá, pastor. E ele estava encostado no carro com uma rodinha de irmãos. E ele disse assim: esse aqui é o pastor Ilquias. Esse camarada é um homem de Deus. Deus usou esse homem para colocar minha vida no eixo. Ele me disciplinou por uma coisa que pastor nenhum disciplina. E hoje eu sou uma nova criatura. E ele então encheu a minha bola naquele momento. O pastor, segundo o coração de Deus, fala o que Deus manda falar. Às vezes tem gente que não gosta. Tem gente que não entende a disciplina. Tem gente que não corresponde. Os pastores de Israel, que não eram segundo o coração de Deus, eles falavam o que o povo gosta de ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Eles curavam superficialmente a ferida, sem colocar o dedo na ferida. Quantas vezes o pastor Marqueto colocou o dedo na sua ferida e você achou que ele estava sendo pesado demais, depois você entendeu que ele foi um instrumento de Deus para transformar a sua vida. A ferida era o pecado grave da nação de Israel, mas a pregação desses falsos pastores era uma pregação de autoajuda, aquela pregação que a gente gosta de ouvir. A gente gosta de entrar em um ambiente como esse, e aqui ouvir uma palavra muito legal: você é vitorioso, você vai vencer todas as etapas da sua vida. Simplesmente creia e continue fazendo o que você está fazendo. Essa mensagem de autoajuda que tem sido pregada por aí, capítulo 5, versículo 31 de Jeremias, diz que os profetas profetizavam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e meu povo assim deseja. O povo de Deus às vezes deseja ouvir uma mensagem falsa. Pergunta que eu faço a você agora é: você gosta de ouvir que mensagem? A mensagem de Deus ao seu coração, ou a mensagem falsa que faz você se sentir bem, vivendo muitas vezes de maneira equivocada? Pastores, segundo o coração de Deus, não cede à tentação. A tentação de se tornarem populares, de terem o templo lotado. Mas pastores, segundo o coração de Deus, prega aquilo que Deus manda. Capítulo 23, versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração
não o que vem da boca do Senhor. Era esse tipo de pregador. Versículo 28, o profeta que tem um sonho, conte um sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra fielmente. Deus tem sido fiel. Eu vim hoje aqui dizer para você, com muita tranquilidade, que você hoje faz muito bem em festejar e celebrar os 40 anos de ministério do pastor Roberto. Vocês conhecem com certeza a história da vida dele. Conhece os defeitos dele, mas conhecem as virtudes dele. Eu tenho aprendido que todo mundo tem defeitos. Não tenho dificuldade nenhuma, Elias, de expor os meus defeitos. Eu tenho dito que todo mundo tem 30% de defeito. Você sabe quais são os seus 30%? 30% de dificuldades, de limitações, mas todo mundo tem 70% de virtude. As virtudes são predominantes. As virtudes são predominantes. Mas quando a gente tem um problema com alguém, o nosso problema acaba sendo sempre evidenciado. E os 30% das nossas dificuldades são colocados em evidência. Pastor Roberto, sua esposa, seu filho, sua família, eles também não são perfeitos. Tem 30% aí nesse negócio, mas eles têm 70% de virtudes, que vale a pena ser reconhecido, vale a pena ser agradecido, vale a pena fazer parte da história desta igreja. Até mesmo porque uma igreja que completa 57 anos também tem 30%. Tem 30%, mas tem 70% de qualidades e de virtudes. Eu vim aqui dizer que hoje nós celebramos a vida de um pastor segundo o coração de Deus. Aquele que é obediente a Deus, capacitado por Deus e que prega a palavra de Deus. Mas e para você, para a sua vida, o que é que fica? Nem toda igreja tem um pastor segundo o coração de Deus. Para você fica a necessidade de agradecer a Deus pela vida do pastor e sua família. Fica a responsabilidade de aplicar a palavra pregada neste púlpito ao seu coração. Ainda que pareça uma palavra dura, ainda que pareça uma palavra incômoda, mas ele fala o que Deus manda falar. A você fica a responsabilidade de orar por este homem e orar por você também, porque nem todo mundo tem postura de ovelha. Toda igreja tem ovelhas e toda igreja tem lobos em pele de ovelha. E se você tem alguns comportamentos que parecem ser um comportamento de lobo, receba essa palavra hoje em nome de Jesus e transforme o seu coração e peça a Deus um coração de ovelha. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e obedecem. Ovelha conhece a voz do pastor, ovelha obedece ao seu pastor. Que nessa noite, além de celebrarmos e festejarmos a alegria de termos um pastor segundo o coração de Deus, possamos todos nós termos
um coração de ovelha. Dá-nos, ó Deus, um coração de ovelha. Coração de ovelha é aquele que obedece à voz do seu pastor. Que Deus os abençoe e que Deus continue abençoando esse ministério lindo. Só existe um pastor segundo o coração de Deus, porque existe uma igreja que tem coração de ovelha. Que Deus o abençoe. Parabéns, pastor. Que Deus abençoe sua vida, a esposa e toda a família, em nome de Jesus.